Antes de terminar esse capítulo, eu gostaria então de falar um pouco sobre o que as leis universais, onde elas estariam presentes na química, algo que a gente percebe como tendo nada a ver com esses princípios herméticos, né, que está lá no Kybalion. Inclusive o Kybalion é um livro fantástico, né, uma revelação muito profunda acerca de todos os fenômenos do universo, né? Vou até deixar a dica aqui de leitura complementar o Kybalion. Bom, mas voltando à questão aqui, né? Vamos ver onde é que essas coisas estariam presentes na química, né? Que é o estudo que a gente está tendo da matéria. Bom, a lei do retorno cíclico atesta que tudo é cíclico no universo. Onde a gente vê isso na tabela periódica? O retorno das isovalências, né? As valências vai e volta, você vai vendo uma repetição delas à medida que você vai vendo família por família, analisando elemento por elemento, né? O que acaba fazendo você classificá-los em famílias. Vamos pegar agora a lei do equilíbrio, que eu já falei lá atrás, e bem mais atrás eu falei do aspecto de dualidade do monismo, né? Onde está na química isso? Bom, isso é fácil, né? A gente tem as séries com oitavas duplas, ou, por exemplo, ou os elementos eletropositivos e eletronegativos, né? Quer dizer, você tem elementos que sejam mais positivos ou mais negativos, predominantemente. E isso tudo está equilibrado, né? Se você for pensar num átomo, um átomo, ele é algo que está em equilíbrio, né? Porque se não tivesse, ele se desintegraria, né? Então, para você garantir que você possa fazer as coisas aqui, viver a vida, inclusive, você precisa que a matéria esteja equilibrada, numa forma estável, né? Que no caso da matéria é uma estabilidade basilar. Isso também é muito interessante. Olha aqui outra lei interessante, que é a lei das unidades coletivas, que você pode ler como a lei da integração. Tudo marcha para a unificação. E a química com isso? Formação dos compostos químicos a partir de elementos simples. A gente vai estudar a história do universo, né? Você vai perceber que antes de ter as partículas elementares, era tudo energia irradiante. As condições ficaram boas, começaram a surgir partículas, mas só isso não garantia a formação dos elementos atômicos. Depois de 300 mil anos, 380 mil se não me engano, as condições se fizeram para que você começasse a ter combinação de elementos, formando átomos, que depois, posteriormente, formaram moléculas, e daí, bom, o resto você já sabe, né? Até chegar a um ser vivo elaborado como nós. Bom, lei das unidades coletivas. Lei da diferenciação, que seria um aspecto no outro polo dessa lei das unidades, que seria um aspecto da lei do equilíbrio. Então, essa lei da integração, ela é equilibrada pela da diferenciação. Quer dizer, a lei da diferenciação visa ao enriquecimento do conjunto, multiplicação dos tipos, pelo qual a evolução ocorre, do indistinto ao distinto, do genérico ao específico. E daí, você percebe isso também na lei da individuação, na química, por exemplo. Cada elemento ou composto químico apresenta uma variedade de espécies, como no caso do boro, fósforo ou isótopos do hidrogênio e do estânio. Então você vê que a química, um elemento único químico, tem vários tipos diferenciados. Então você vê integração
e você vê também diferenciação no âmbito da química, coisa que é muito interessante. E por último, a gente tem também a lei da analogia, que é a lei que a gente usa para relacionar vários níveis evolutivos diferentes através do mesmo princípio que está presente em todos os níveis. Quer dizer, a lei da analogia diz que há semelhança entre os vários níveis evolutivos devido ao grau de esquema único. Isso é monismo. Onde a gente vê isso no nosso mundo concreto? A semelhança entre a série química e a escala zoológica. A individuação química tem uma divisão que é por oitavas. Se vocês verem a escala zoológica, ela também é por oitavas. Se vocês verem a escala das notas musicais, ela também é por oitavas. Se você for ver uma escala de níveis de consciência, a escala em oitavas parece ser a mais adequada também. E outras coisas também que eu vou mostrar. A divisão da luz visível é em 7 cores fundamentais. E por aí vai. Isso é muito interessante, essa divisão em 7 elementos, né? A gente vai voltar a falar a respeito disso mais para frente. Então não se preocupem que a gente não esgotou esse assunto. Aqui eu tenho uma imagem que está no livro A Grande Síntese, que mostra o diagrama, né? Aqui a gente tem um aumento de pesos atômicos no eixo das abscissas e aqui nas ordenadas as valências, né, atômicas. Então, à medida que eu vou aumentando o peso atômico, eu vou percebendo que essas valências chegam a um pico e depois vão num vale. Chegam num pico, vão num vale. E você percebe, eu estou mudando o elemento químico, mas eu estou vendo uma característica que ora é pronunciado num momento e ora não é, né? E daí você tem essa divisão em 7, né? São 7 as famílias na tabela periódica. E essas linhas tracejadas são as linhas que na época ainda você desconhecia os elementos, né? Então, você tem coisas muito interessantes aqui, porque dá para você classificar o comportamento do material, né? Por exemplo, o material ser melhor condutor de calor, melhor condutor de eletricidade, ele ser mais maleável ou menos, e por aí vai, pelo seu posicionamento nesse gráfico. Então, o gráfico vai te dar indicações de qual é a natureza desse tipo de material. O que é interessantíssimo em termos de classificação e aplicação para coisas de engenharia, que é o meu campo de estudo, né, de especialização e de trabalho, se formos ver bem, mesmo que eu trabalhe com o ensino da engenharia. Então isso é muito, mas muito interessante. Está num livro de revelação dos problemas últimos do universo. Quem diria que essas coisas têm a ver com engenharia, né? Bom, aqui, né, deixa eu mostrar só para vocês, a gente tem uma outra tabela, isso aí é construção do Pedro Orlando, né, que ele elaborou de forma mais detalhada, mostrando o volume atômico em função do peso atômico, né? Daí você também percebe essa característica de periodicidade. Quem quiser ver mais a fundo isso aqui, pode encontrar na página do Pedro Orlando muita coisa interessante, né? Eu não vou ficar me adentrando muito nesse vídeo, né, sobre isso, porque eu acho que tem muito material por aí. Talvez futuramente, né, se eu formar um grupinho de estudo sobre esse tópico, a gente possa se aprofundar um pouco mais nessas questões. Bom, era isso que eu tinha a dizer a respeito desse capítulo
E a gente ainda vai ver ainda algumas coisas mais referentes à matéria antes da gente dar um novo salto em nossos estudos. Até lá!